Com no mínimo um jogador a mais durante todo o segundo tempo, mesmo assim o Palmeiras não foi capaz de vencer o São Paulo em pleno Allianz Parque. Bora entender e trocar uma ideia sobre o que foi esse jogo, quais foram os problemas do Palmeiras e como solucioná-los. Vem comigo. Meus amigos, antes de ir para o vídeo propriamente dito, eu preciso falar com vocês sobre a 1xBet. É a casa de apostas que patrocina o Análise Verdão e que vai te dar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então não perde tempo, utiliza o nosso link da descrição e vamos nessa. Então bora tentar entender como foi esse jogo para o Palmeiras. Para começar, aqui no primeiro tempo, é um consenso que as melhores oportunidades não foram do Palmeiras e sim do São Paulo. Boas chegadas com o Reinaldo e com o Luciano causaram problemas reais ao Palmeiras e ali o São Paulo poderia facilmente ter aberto o placar. E ambas as jogadas, elas começaram da mesma forma. O lado direito do São Paulo, tendo o Igor Vinícius como pilar, ele recebia essa bola, o São Paulo conseguia aglomerar muitos jogadores, aproximar jogadores em torno dele e tá bem distribuído para vencer a primeira pressão do Palmeiras, porque o Palmeiras subia sua linha para evitar que o São Paulo jogasse, porque sabe que esse ritmo é o que o São Paulo quer imprimir, de velocidade na troca de passes, de superar com tabelas. Então o Palmeiras subia essa pressão para poder impedir esse jogo do São Paulo, mas não era efetivo. Em lances como esse, que o Igor Vinícius consegue dominar a bola, ter um companheiro para tocar e sair em progressão, foi que o São Paulo conseguiu criar as duas oportunidades que por muito pouco não abriram o placar contra o nosso time. E essa vulnerabilidade do lado esquerdo da defesa do Palmeiras também se deve ao fato que o Dudu não voltava tanto quanto o ponta que estava no lado direito da nossa defesa. Isso porque o Dudu era responsável por puxar os contra-ataques, então ele recuava um pouco menos para estar em melhores condições físicas, em melhores condições de território, de localização no campo, para conseguir receber essa bola, partir para cima da defesa do São Paulo e puxar o contra-ataque. A gente viu um Dudu que tentou muito, principalmente partindo da ponta esquerda e buscando o centro, buscando inversões, passes em diagonal para o Merentiel ou para os meias do Palmeiras e deixando ao lado esquerdo ali o corredor para o Piquerez, que acabou não apoiando tanto no primeiro tempo, justamente porque o São Paulo atacava muito pelo lado dele e ele acabou não tendo tanta liberdade. Outra dinâmica que não é nenhuma novidade, mas que se fez presente, que vale a pena ressaltar, é justamente esse mecanismo do Marcos Rocha e do Mike. A gente sabe que em alguns momentos há uma inversão, o Mike vai um pouco mais, o Marcos Rocha fica, mas a estrutura base é o Marcos Rocha muito mais atrás, sendo o arco e o Mike sendo a flecha. O que isso significa? Que um lança e o outro é lançado. Então o Mike vai receber bolas em profundidade, vai receber lançamentos e passes entre linhas que o Marcos Rocha vai fazer partindo mais de trás e deixando o Mike em condições de poder explorar a linha de fundo do adversário ou até mesmo deixando na cara do gol, como já aconteceu em outras partidas. Então, aconteceu de novo e é uma dinâmica interessante para a gente observar. No final do primeiro tempo, tem a expulsão do Ferrarese e isso vai mudar totalmente a tônica do jogo. Se o São Paulo antes agredia o Palmeiras e conseguia ter suas oportunidades de gol, agora com um a menos a coisa vai ficar muito mais complicada pro lado dele e a gente vai entrar no segundo tempo pressionando bastante. Só que a forma como a gente pressiona é que é o problema. O Palmeiras conseguiu em dado momento chegar bem, chegar em boas condições, mas parecia ser aqueles dias que nenhuma bola ia entrar, não importa o que acontecesse. O Felipe Alves virou o Neuer, pegou o pênalti do Scarpa e o Palmeiras, com o passar do tempo e com o placar de 0-0, foi perdendo a paciência, perdendo a concentração e também perdendo a qualidade de jogo. Rapaziada, sobre jogar com um a menos, o Palmeiras de Abel Ferreira entende muito. O Abel Ferreira entende muito. Quando a gente eliminou o Atlético Mineiro lá na Libertadores, o Abel foi na coletiva e falou pro Cuca que ele deveria ter utilizado mais jogadores por dentro. Que ele tinha ali 7 jogadores por fora do bloco, por fora da linha do Palmeiras e que para atingir a nossa defesa, ele precisava colocar jogadores mais por dentro para conseguir ferir, incomodar a gente, já que por fora é muito mais fácil de se defender. Lembrando sempre que o centro do jogo, o meio, que é onde fica o gol, é o lugar que o time deve defender mais e que é mais complicado para o adversário conseguir penetrar, conseguir espaço por ali. Então, partindo dessa própria frase do Abel, explica muito como o Palmeiras foi defeituoso e foi ineficiente para atacar o São Paulo. A gente tinha muitos jogadores abertos, só que não conseguíamos ter jogo por dentro. O Merentiel, que era referência, pouco ajudava nisso, inclusive a chance que teve, perdeu cara a cara com o Felipe Alves, e a gente passou a ser dependente, basicamente, de cruzamentos do Gustavo Scarpa. Por quê? O Palmeiras tinha um jogo pelas laterais, a bola ia como se fosse um U, já que ela vinha
vinha das laterais, passava pelo centro na defesa, mas não conseguia fazer essa bola ser trabalhada no centro do ataque, no meio, com os nossos meias ou com o nosso centroavante. A tentativa do Abel de colocar o Endrick e depois de colocar o Flaco Lopes é justamente essa, dar volume e dar jogo ao Palmeiras por dentro. Com o Flaco, você ganha na jogada aérea, já que o Palmeiras estava chuveirando bola pra caramba na área, então você tem um jogador como o Flaco, era uma ideia de você aproveitar a jogada aérea e aproveitar a altura dele, e com o Endrick você tem um moleque que quer se movimentar muito por dentro, e com essa movimentação, ele arrasta defensores, abre espaço e possibilita que outros jogadores possam ocupar esses espaços ou que ele mesmo acabe ocupando, como quando ele consegue dar aquele giro de corpo, ganha na corrida do zagueiro do São Paulo e o Beraldo acaba sendo expulso, mas isso acontece lá no final do jogo. Mas é um exemplo do que o Abel queria com as substituições. O que acontece é que a entrada do Flaco, ao invés de ajudar o time, deixou ele ainda mais bagunçado do que já estava. Se o Endrick, sem o Flaco, conseguia seu espaço por ali, estava se entendendo aos poucos com o Dudu, se entendendo até com o próprio Mike, que era o ponta pela direita, com a entrada do Flaco, parece que os dois começam a disputar o mesmo espaço, e pela falta de entrosamento do Endrick com os jogadores, e pela falta do próprio Flaco não estar jogando, lembrando que o Flaco tinha um mês sem entrar em campo, essas dificuldades ficaram ainda mais expostas. E aqui eu não vou nem entrar no mérito do lance patético que o Flaco acabou protagonizando. Então a entrada do argentino mais complica o Endrick, que vinha bem, do que propriamente ajuda. Com isso, o jogo do Palmeiras era basicamente bola no Scarpa e cruzamento. O Palmeiras não conseguia ter outros mecanismos para furar a defesa do Atlético. O Palmeiras não conseguia ter outros mecanismos para furar a defesa do São Paulo, e assim ficou muito fácil. São Paulo com a linha de 3, mesmo com a expulsão e a saída do Miranda, o São Paulo continuou com a linha de 3, então tinha zagueiros altos como o Luizão e conseguia cortar esses cruzamentos do Scarpa. O Palmeiras chegou a bater 15 escanteios no jogo. Cara, isso é absurdo, é muito cruzamento. E se a gente for olhar para o próprio Scarpa individualmente, a gente vai entender por que esse time errou tanto, já que o jogo passou tanto pelo Scarpa. O Scarpa tentou 23 cruzamentos, 23, e acertou 2. Apenas 2 foram certos. Então foi uma partida de muitos erros do Scarpa, desde o pênalti perdido até a forma como ele cruzava sem critério e cruzava mal. Até mesmo nas faltas, que normalmente ele bate bem, também bateu mal hoje. E é claro que também não é só culpa do Scarpa. Se o Scarpa, mesmo jogando mal e mesmo errando muito, permaneceu em campo, é porque no banco a gente não tinha outras opções que pudessem mudar o jogo. O Abel tentou com a Atuesta, com o Endrick, com o Menino e com o Breno Lopes depois mudar a tônica de um jogo que não tinha como ser mudado. O Palmeiras não conseguia ter repertório nesse jogo especificamente para furar o São Paulo por dentro. E quando isso não ocorre, é muito importante que a gente tenha uma jogada individual pelas pontas que consiga quebrar essa linha e utilizar os espaços deixados. Isso vai acontecer só com o Endrick lá nos últimos minutos do jogo, que vai ocasionar justamente a expulsão do Beraldo, que eu já comentei aqui. Então o Scarpa hoje é o resumo do que foi o Palmeiras. Ineficiente, errando muito e sem repertório. O Scarpa tentava sempre a mesma jogada e ela já era premeditada, já era previsível. O São Paulo estava preparado para aquilo e conseguia combater muito bem. E claro, se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar nosso projeto, então também vira apoiador lá no apoia.se/Análise Verdão. A gente tem planos para todos os bolsos, para todas as intenções, e temos desde o mais básico até o mais avançado, que é onde você vai poder ter acesso a análise de times históricos, treinadores históricos, jogadores históricos, tudo isso feito por nós na melhor qualidade possível. Então não perde tempo, acesse o site e apoia o nosso projeto, tá certo? O empate, dadas as circunstâncias, é péssimo. Tendo um a mais por mais de 45 minutos, tendo um pênalti a seu favor e jogando em casa, é quase desastroso se a gente não fosse olhar para a tabela e visse que o Palmeiras tem 8 pontos à frente do Internacional, que venceu o Botafogo e diminuiu essa distância. Tudo bem, foi um jogo ruim, foi um jogo péssimo do ponto de vista técnico, mental, físico também, mas a gente não pode levar isso muito à frente. Semana que vem já tem outra batalha e as forças precisam ser voltadas para lá. A gente pode tentar entender os porquês o Palmeiras não consegue mudar o cenário do jogo, como um elenco frágil no banco de reservas, mas isso é papo para outro vídeo e papo para outra conversa. Hoje foi uma troca de ideias sobre essa partida. E nos próximos dias vai sair um vídeo aqui detalhado falando os erros realmente do Palmeiras com o campinho, com os frames que vocês gostam, com as edições,
tudo desenhadinho, bonitinho. Então, eu queria pedir para você que ficou até aqui, deixar seu like, comentar o que você achou da minha análise pós-jogo e a gente poder trocar essa ideia lá nos comentários. Se você concorda, se você discorda, qualquer coisa sobre o vídeo ou sobre a partida, eu vou estar lá respondendo vocês, tá certo? E claro, se você não for inscrito, não perde tempo, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui no Análise Verdão a gente tem vídeo quase todos os dias, tá bom? E é isso, meus queridos. Falei um pouco aqui com vocês sobre esse empate com sabor de derrota, mas que não pode ser uma âncora para nos manter no mesmo lugar. A gente precisa usar o que erramos hoje como aprendizado para não errar nos próximos jogos. Temos algumas finais pela frente e só isso importa, tá certo? No mais, um abraço, tamo junto, valeu!